Bom, quem me segue lá no Instagram já tá cansado de me ouvir falar sobre It, e por isso eu decidi gravar um vídeo falando sobre a leitura do livro que eu fiz em 2015, a releitura que eu fiz recentemente, o filme de 1990 e agora o remake, né, tanto a parte 1 quanto a parte 2, pra ver se a gente exorciza de uma vez esse assunto, pra eu não ficar cansando as pessoas lá no Instagram. As brincadeiras à parte, a verdade é que eu acho que vale a pena gravar esse vídeo, porque tem muita coisa a ser falada sobre essa obra do Stephen King, tanto o livro em si quanto os filmes, então eu achei que ia ser uma experiência legal, tanto pra quem já ama o livro, né, a obra há um tempo, quanto pra quem é um fã novo aí. Então o assunto de hoje é este calhamaço do Stephen King. Bom, então eu vou começar aqui contando bem rapidinho a minha história com It. Eu acho que eu já contei essa história no vídeo que eu fiz sobre Stephen King há alguns anos, mas eu vou repetir. Então é o seguinte, o primeiro livro que eu li do Stephen King foi Carrie a Estranha, e eu não gostei muito, isso foi em 2014, e aí no ano seguinte, uma amiga minha comentou comigo sobre o It, me contou mais ou menos a sinopse, e eu fiquei muito interessada, falei, nossa, acho que vou dar uma segunda chance ao Stephen King. Mas isso foi antes de eu descobrir que o livro tinha 1104 páginas, né? Porque eu sou uma pessoa que tem medo de calhamaço, não sou muito fã, então isso realmente me assustou, mas não me desanimou. Eu sentia, não sei, de alguma forma eu sentia que eu precisava ler esse livro, eu não sei explicar, foi realmente uma coisa meio de outro mundo, assim, e eu resolvi encarar então esse calhamaço e eu simplesmente devorei o livro em acho que 9 dias e foi uma experiência, assim, que acho que não sei se eu tenho outra experiência literária assim tão intensa. Foi uma leitura que eu já terminei assim querendo refazer, porque são muitos detalhes, é uma história muito rica em vários sentidos. Então foi essa vontade que eu tive assim que eu terminei o livro, mas são 1104 páginas, então eu sempre fiquei protelando essa releitura. Em 2017, quando saiu o primeiro capítulo do remake, eu quis reler, mas eu pensei, bom, não vai dar tempo. Até que esse ano, no fim de julho, a editora Suma me convidou pra fazer a leitura, né, no caso, releitura do It, justamente por conta do lançamento do capítulo 2 do filme, e eu falei, bom, a princípio eu pensei, não, né, gente, são 1104 páginas, eu já li esse livro. Mas depois eu pensei, acho que é um sinal pra eu, enfim, voltar a Derry. Então foi uma leitura bem longa e bem leve, né, por isso que eu aceitei. Eu li mais ou menos uns 3% do livro por dia, o que dá umas 30 páginas em média. E aí quando eu cheguei nos 70%, eu meio que li loucamente, porque quem já leu It sabe que é quase impossível você chegar quase no fim do livro e não querer devorar. Mas enfim, foi uma experiência maravilhosa, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Primeiro eu vou falar do livro no geral. Assim, importante dizer que esse vídeo vai ter spoilers, tanto do livro quanto dos filmes, então se você ainda não leu It e se importa com os spoilers, é melhor você assistir só depois. Então o It começa com a Coisa, né, assassinando o George, que é irmão do Bill. Os dois são crianças, né, o George tem uns 7 anos, acho, e o Bill tem 11, se não me engano. Então depois disso a gente começa a conhecer o Bill e os amigos dele, que formam o Clube dos Perdedores, ou dos Otários, né, que são Bill, Ben, Richie, o Ed, o Stan, o Mike e a Beverly. Então cada um vai aparecendo meio que em um momento e cada um deles tem um certo destaque. Eu acho que o protagonista é sim o Bill, mas a gente tem um destaque para cada um deles. E aí eles começam a ser assombrados pela Coisa de diferentes maneiras e decidem então, né, combater essa entidade que eles nem sabem o que é, e esse é o passado. E aí quando tudo acaba, eles prometem que se a Coisa voltar, eles também vão voltar a Derry para enfrentar de vez, né, e realmente derrotar essa entidade. Obviamente, 27 anos depois a Coisa volta, né, e aí o Mike, que é o único que fica em Derry, ele entra em contato com todos os outros, né, os 6 outros integrantes do Clube dos Perdedores e fala, olha, a Coisa voltou, e a gente fez aquela promessa, então chegou a hora. É quando eles voltam a Derry e começam a relembrar tudo o que aconteceu durante a infância deles, e a gente vai acompanhar esse passado e presente meio que simultaneamente no livro, mas uma coisa que eu acho muito legal na forma como Stephen King construiu essa narrativa é que, assim, essa questão de passado e presente alternados é um recurso bem utilizado na literatura, especialmente de uns tempos pra cá, né, eu acho. Mas ele conseguiu fazer de uma maneira em que, assim, o passado e o presente, eles estão ali intercalados, mas eles estão distantes, né? E conforme a história vai avançando, os dois vão realmente se encontrando e se fundindo. E no fim, eles meio que se tornam uma coisa só, né? Porque, querendo ou não,
é uma coisa só, e eu acho isso muito interessante, eu achei isso muito legal quando eu li a primeira vez, e achei isso mais legal ainda quando eu vi da segunda vez, quando eu li da segunda vez. Então eu gosto muito da forma como o Stephen King, ele realmente conseguiu fundir os dois momentos ali desses personagens, né, e fazer com que a gente sentisse isso também, porque, querendo ou não, é uma analogia ao sentimento desses personagens, né, eles viveram aquilo na infância, eles meio que esqueceram tudo, e eles estão vivendo de novo e as lembranças vão voltando com tudo, e a gente sente isso por causa da narrativa do King, por causa da forma como ele construiu essa história. Quem já leu alguma coisa do King sabe que ele gosta de detalhes, ele tem uma narrativa muito descritiva, né, bem minuciosa, e muita gente não gosta dele por causa disso. Eu confesso que não é sempre que eu gosto de uma narrativa descritiva. Eu acho que quando a gente dá muitos detalhes e tudo mais é legal, mas tem que ter um porquê. E eu acho que o autor consegue fazer isso. Todo detalhe que você vê nos livros dele meio que tem uma razão, vão fazer alguma diferença em algum momento, ou vão ajudar você a construir uma imagem, né, de um personagem, ou entender uma situação específica da história, enfim. Então eu acho que ele sabe fazer isso muito bem. E 1104 páginas, né? Claro que aqui nessa história tem muitos detalhes, tem muitas situações, muitos momentos, muitos conflitos internos, muitos acontecimentos. E eu acho que boa parte, assim, talvez não todos, mas a grande maioria desses acontecimentos, dessa descrição, né, do Stephen King tem um porquê, né? Eu acho que ele usa tudo isso, todos esses detalhes, todos esses elementos para realmente construir uma história muito rica. Quando a gente vê essa quantidade de páginas, a gente fala, gente, vai ser um monte de enrolação. E não é, juro que é uma leitura super fluida, porque tudo realmente faz sentido. A gente quer saber mais sobre cada personagem, e não só sobre os 7 ali, né, do Clube dos Perdedores, claro que eles são o foco, mas a gente conhece um pouco mais de vários outros personagens, então isso é muito legal, você realmente entra na história, você realmente entra num universo, na verdade, né? E eu acho que esse é um dos grandes pontos altos do Stephen King, uma coisa que faz muita gente não gostar tanto dele, mas que eu acho que pra quem é fã, essa é uma das coisas que cativa. Muita gente me fala, eu não tenho coragem de ler Stephen King, de ler It, porque eu tenho medo de terror e tudo mais. Claro, o Stephen King ele é conhecido como o rei do terror. Obviamente as histórias dele têm uma aura dark, né? A maioria também tem os livros mais leves, mas tem essa coisa pesada, né? Doentia, até macabra. Mas ele sempre tem, os livros dele sempre tem uma pegada emocional muito forte, uma carga muito pesada nesse sentido. E pra mim é uma das melhores características dele. A forma como ele nunca faz um terror pelo terror, eu sempre falo isso sobre Stephen King, é repetitivo, mas eu acho importante sempre salientar isso. Os livros dele nunca são um terror pelo terror, né? Só pra assustar, só pra assombrar a gente. Eu acho que ele não cria personagens, ele cria pessoas, então ele cria situações que, obviamente, talvez não sejam exatamente como no livro, né? Talvez você nunca enfrente um palhaço assassino, uma aranha gigante, mas a gente pode fazer aí, encontrar metáforas, encontrar analogias pra nossa vida. E eu vou dizer assim, que dos livros que eu li dele, todos talvez tenham essa característica de realmente retratar a vida real com máscaras da fantasia, mas retratar sentimentos reais, e eu acho que é por isso que ele é tão bom, e ele faz isso muito bem em It. Eu acho que tem vários momentos, tanto do passado quanto do presente, em que a gente se identifica, né, com as crianças, e a gente se identifica com eles como adultos, como pessoas crescidas, né? E eu acho isso muito legal. Então, assim, é terror? É terror, sim, você vai sentir medo, se você não gosta de palhaço, você vai ficar pensando nisso e tudo mais, não vou mentir, pode ter pesadelos, mas eu acho que ele traz uma essência humana, assim, tão fiel, sabe? Que vale a pena ler, porque realmente não é só terror. Outra coisa que me chamou a atenção foi que ele abordou nesse livro temas bem delicados, né? Como violência doméstica, homofobia, racismo, bullying, de uma forma bem incisiva. Esse livro é de 1986, então naquela época eu imagino que se falava muito menos sobre esses assuntos. Hoje a gente fala muito sobre eles, felizmente, e tenta combater esses problemas, mas eu acredito que em 1986 a história fosse diferente. Então eu acho que foi muito legal da parte dele abordar esses temas e mostrar como o preconceito, o racismo, a violência, o bullying, etc., como eles realmente influenciam na pessoa que a gente se torna, né? Como eles trazem consequências reais e consequências pesadas
para as pessoas, né, para as crianças e obviamente para a vida inteira delas. Então essas coisas mexem muito com a gente e eu acho que ele conseguiu retratar isso muito bem. Ele, é o que eu falei, ele mostra isso de uma forma incisiva, mas não direta. Então às vezes você tá lendo e você nem percebe que você tá lendo sobre isso, mas você tá, e você tá tendo essa percepção na sua cabeça inconscientemente. Eu acho isso fantástico. Outro ponto altíssimo de It, eu acho que é toda a criação do perfil psicológico, né, desses 7 personagens, principalmente. Acho que as vulnerabilidades e as qualidades deles têm um papel fundamental em todo esse confronto com a coisa. E eles são crianças realmente muito reais. Eu acho que, embora cada um tenha meio que uma marca, vamos dizer, eles não são estereotipados, né? Eles são muito tridimensionais. Eu acho que ali você realmente consegue ver pessoas, né, e não personagens. E o Stephen King conseguiu levar essas características deles quando eles eram crianças para quando eles eram adultos, né, de uma forma verossímil realmente. E isso, além de ser muito legal para quem tá lendo a história, porque deixa a história muito mais rica, é também muito importante pro enredo, né, pra construção dessa trama, porque como eu falei, todas essas características das crianças / adultos têm um papel muito importante nesse confronto com a coisa. É isso que faz com que essa história fantasiosa, né, tenha tanto apelo, seja tão real, né, e explore tantas coisas realmente que acontecem na vida real. Com 1104 páginas, eu acho que seria difícil esse livro não ser épico, mas assim, é o que eu falei no começo do vídeo, quanto mais você vai lendo e entrando nessa história, entrando nesse universo, e passado e presente vão se fundindo, a coisa vai se tornando mais frenética, a coisa não a coisa, né, mas a história vai se tornando mais frenética, e você não consegue largar o livro, você precisa saber não como vai terminar exatamente, e a gente fica assim louco pra chegar no fim, pra saber como que o Stephen King vai amarrar tudo. Falar de fim, assim, tem uma cena muito polêmica, né, no livro, que muita gente não gosta. Eu acho que nem o Stephen King gosta mais dessa cena. Eu não vou falar o que é, porque eu nem quero, mas assim, quem leu vai saber que é uma coisa bem polêmica, assim, que eu acho completamente desnecessária. Eu só queria pontuar aqui que se esse livro tem uma falha, a falha é essa cena aí. Enfim, eu amo como esse livro acaba retratando, né, por meio do terror, por meio do medo, a amizade, a lealdade e muito da nossa infância, né? Quando eu digo nossa infância, talvez você não tenha tido uma infância parecida com a das crianças, eu não tive, né? Você consegue se ver ali, né, na inocência dessas crianças, no poder delas de acreditar nas coisas, e eu acho que essa história, no fim, é sobre isso, é sobre o poder de acreditar, sobre ser quem você é, sobre ser fiel à sua essência e, enfim, acho que essa é a analogia do It, pelo menos é a que eu enxergo, e por isso que eu gosto muito dessa história, porque como eu falo 1000 vezes e eu vou continuar falando, não é terror pelo terror, você pode se assustar, você pode sentir medo, mas no fim é uma história extremamente humana e muito sobre a essência de quem a gente é e como a gente resolve nossos problemas, como a gente enfrenta as questões da vida, e por isso que eu acho que esse é um livro atemporal e incrível. Sobre a releitura, eu nunca tive medo de reler esse livro. Tem alguns livros que a gente tem medo de reler e descobrir que não era tudo aquilo que a gente lembrava, né? Mas esse aqui eu nunca tive medo, eu sempre soube que era um livro que eu ia amar pra sempre, que eu vou amar pra sempre, mas eu acho que a releitura ainda me surpreendeu. Foi uma experiência muito mais intensa do que eu lembrava. Na verdade, eu acho que essa releitura foi mais intensa do que a leitura. Eu já tinha esquecido muitos detalhes, né, do livro, porque já faz tempo que eu li e ele tem muitos detalhes, é impossível você lembrar de tanta coisa assim. Então foi quase como ler pela primeira vez. E eu achei curioso, né, que aqui, como eu falei, os personagens, quando eles crescem, eles meio que esquecem, né, do que eles passaram durante a infância lá, enfrentando a coisa. E eu achei isso quase uma analogia muito interessante ao como eu me senti relendo essa história e sentindo que eu tinha esquecido tudo também. Então eu tava meio que vivendo pela primeira vez e revivendo. Então eu achei interessante essa semelhança, né, no sentimento que a gente tem em relação ao sentimento que os personagens têm nessa história. E uma coisa que me ocorreu, assim, é que eu acho que talvez esse seja um livro que quanto mais a gente se distancia da infância, mais a gente se conecta a ele, mais a gente entende os personagens, né, depois de adultos, mais a gente enxerga coisas em relação à infância, o valor, né, de quando a gente é criança, todas as questões que envolvem ser uma criança, né? A gente tem que retomar esses comportamentos e pensamentos pra
chegar a algum lugar, né, pra se entender como pessoa, pra realmente entender a nossa identidade e várias questões que estão relacionadas à infância. E com isso tudo, eu acho que eu nem preciso dizer que essa releitura foi mais emocionante, eu acho que eu me apeguei ainda mais aos personagens, eu tive até uma percepção um pouco diferente de alguns, do que eu lembro de ter tido na época em que eu li pela primeira vez, mas foi, assim, uma experiência muito boa, eu não me arrependo de ter relido essas 1.100 páginas, e como eu falei, com certeza eu ainda quero reler mais vezes na vida. Bom, então agora eu vou falar sobre o filme de 1990, vou falar bem rapidamente sobre ele, porque eu assisti logo depois que eu li o livro pela primeira vez em 2015, e eu não quis rever agora pra não embolar um monte de coisa na minha cabeça e meio que confundir, mas então eu vou falar assim, bem resumidamente. Esse filme foi feito, né, em 1990, ele a princípio foi feito como uma minissérie de 9 episódios pra TV, e depois ele foi transformado em um filme de 2 partes de 192 minutos. Eu não achei uma adaptação tão maravilhosa, eu acho que ele é mais fiel em alguns pontos do que o remake, mas ele, no geral, meio que deixa a desejar. Talvez ele não tenha tanto a essência, tanto a atmosfera, né, da história original. E o que mais me incomodou é que eles fizeram essa narrativa entre passado e presente, né? Só que o passado acaba muito antes do presente e eu achei isso um pouco anticlímax, porque, como eu falei no livro, as coisas meio que vão caminhando pra se encontrar em um ponto ali. E eu não senti isso nesse filme e isso me incomodou. Tem também a questão dos efeitos especiais, né, que eu sei, é uma coisa que não tem o que fazer, porque era 1990, né, não tinha tantos recursos quanto hoje, mas, assim, quando a gente assiste esse filme hoje, acaba que não tem muito como a gente não reparar como os efeitos, né, eram ruins. Então essa é uma coisa que acaba deixando esse filme um pouco atrás também, né, obsoleto. Por causa disso, de novo, eu entendo a questão de que, né, não tinha recursos melhores do que aqueles, muito melhores do que aqueles provavelmente, mas isso acaba comprometendo um pouquinho o resultado final. Apesar dele ter 192 minutos, que como um filme assim é grande, né, mas para uma minissérie é meio pequeno, ele acaba não trazendo muitas coisas, né, dessas questões de vulnerabilidades e as características das crianças e a forma, né, como elas se transformam em adultos, então eu achei um pouquinho superficial nesse sentido. Mas se tem algo que eu gosto nesse filme é o Pennywise do Tim Curry. Eu acho que o ator conseguiu realmente captar a aura desse palhaço, né, que virou um grande vilão super emblemático aí do cinema. Então eu acho que esse é o grande ponto alto. Não gosto tanto do palhaço visualmente, mas é o que eu falei, era os anos 90, né? Então a gente tem que assistir até com uma outra cabeça. Então eu acho que esse é realmente o ponto alto dessa primeira adaptação, que, como eu falei, não é ruim, mas deixa bastante a desejar. Vamos falar sobre o remake. Essa história aí de remake já tá rolando há um bom tempo. Quando eu li em 2015 já tava rolando. Naquela época tinha acabado de sair, se não me engano, a notícia de que o Cary Fukunaga, que era o diretor, né, que tinha sido escalado pra dirigir esse remake, tinha saído do projeto. E no lugar dele veio o Andy Muschietti. O Cary acabou escrevendo, né, o roteiro pro capítulo 1. Quando o Muschietti ele foi anunciado como novo diretor, eu fiquei com o pé atrás, porque ele é diretor do Mama. Na verdade, Mama é um curta que ele fez em 2008 e depois em 2013 virou um filme até bem aclamado, assim, né, no gênero de terror. E eu gosto do filme, acho que ele tem uma atmosfera muito legal, porém eu detesto os efeitos especiais, isso realmente me incomodou muito na época que eu vi. E isso me preocupava em relação a It, porque eu imaginei que seria um filme que ia precisar de muitos efeitos e eu fiquei com medo. Mas deu tudo certo e eu já vou falar sobre isso. Mas antes eu queria dizer que eu também não fiquei tão feliz quando eles anunciaram que o It teria 2 capítulos e que seria dividido em passado e presente, porque eu queria que fosse uma coisa só. Porém, eu entendo que, né, não dá pra gente passar 5 horas no cinema, então teria que ser feito realmente 2 filmes. Acho que realmente esse formato de passado e presente misturados não funcionaria em 2 filmes separados, porque eu acho que meio que você perde o fio da meada ali, então realmente teria que separar de alguma maneira. E no fim, eu achei que foi uma ótima escolha. Na verdade, quando eu assisti o primeiro capítulo, eu achei que foi uma boa escolha essa separação, mas me preocupava alguns outros detalhes que eu vou falar quando eu for falar do capítulo 2. Assim, na época que eu vi o capítulo 1, como já fazia 2 anos que eu tinha lido o livro, eu gostei muito, porque eu não lembrava de muitos detalhes, então não foi uma análise livro versus filme, foi mais uma análise sobre a adaptação como um todo, quase como um filme avulso, né? E depois, quando eu terminei de reler o livro, eu assisti novamente o capítulo 1, e aí eu vi várias coisas que me incomodaram.
Mas assim, nada que compromete a história, não me fez gostar menos do filme, só vi algumas mudanças que não me agradaram tanto. Só antes de falar sobre as coisas que me incomodaram, vou falar sobre uma mudança até grande, assim, mas que eu gostei, que o livro se passa, né, o passado em 57, 58, e no filme é em 88, 89, e eu gostei dessa mudança, acho que fez bastante sentido, e acho que comercialmente também funciona, porque a gente já sabe que todo mundo ama os anos 80, rola ali uma nostalgia coletiva, até de quem não viveu naquela época, ou quem era muito pequeno, enfim, então eu acho que foi uma decisão acertada, uma mudança que, como eu falei, até grande, mas que fez sentido e que funcionou. Agora, sobre as coisas que eu não gostei, a primeira é todo o passado do Mike, né? No livro ele tem uma família estruturada, né? A família dele tem uma fazenda e tudo mais. No filme, os pais dele tinham um problema com drogas e acabaram morrendo num incêndio. E assim, eu não entendi tanto por que fazer essa mudança. Eu entendo, tem toda a questão da culpa pra explorar, mas assim, não acho que era necessário, mas tudo bem. Aí a gente também tem o Stan, que, né, ele é judeu no livro, mas no livro ele fala que a família dele não é ortodoxa e no filme a gente vê um outro contexto. Mas também assim, preciosismo, nada que tenha comprometido, só coisa que quando eu vi o filme depois de ler o livro, realmente me bateu aquele, mas por que fizeram isso? A Beverly também é bem diferente no livro, no filme, eu gosto bastante dela no filme, mas eu acho que eles quiseram passar uma imagem dela um pouco avançada, sabe? No livro ela é bem inocente, ela é bem criança ainda, e eu acho que no filme ela já tem uma outra aura, assim. Não me incomodou, assim, de verdade, só me incomoda um pouco em relação ao livro. Eu acho que no livro tem muito dela se descobrindo também como uma mocinha, né? E acho que no filme a gente não tem essa parte. Talvez não desse tempo de explorar, por isso eles acabaram optando por já mostrar a Bev um pouco mais crescida, né? Um pouco mais avançada. Mas enfim, detalhes. Agora vamos às coisas que realmente me incomodaram. Primeiro é a Guerra das Pedras, que no livro é super emblemática, assim, é um momento em que os perdedores realmente se unem, assim, é um momento muito determinante da história e épico também. E no filme eu achei que ficou muito cômico e muito, não sei, não teve um significado, sabe? Acho que foi esse o problema, ficou realmente uma cena engraçada e não teve esse significado, não teve esse momento de realmente consolidação da união dos perdedores, então eu senti falta disso. No filme as crianças não são tão corajosas, né, quanto no livro. No livro, só o Bill, na verdade, tem um problema pessoal, né, uma razão pessoal para enfrentar a coisa, que é a questão da coisa ter assassinado o irmão dele. E com a amizade, o laço, né, que ele cria com as outras crianças, todos acabam embarcando nessa por causa do Bill. Claro, né, as crianças também viram coisas, também se sentem ameaçadas pela coisa, mas assim, essa razão pessoal para realmente arriscar a vida pra eventualmente derrotar a coisa, ninguém tem, só o Bill. E no filme não deu pra sentir tanto esse laço entre as crianças, esse laço que é criado, né? Começa com o Bill e a questão pessoal dele, mas acaba se espalhando pelas outras crianças. E aí tem um momento de ruptura em que eles brigam e meio que se separam e todos se reúnem novamente porque a coisa sequestra a Bev. E aí sim, todos eles têm um motivo pessoal para ir atrás da coisa, e eu acho que isso perdeu um pouco da essência, assim, do significado real, né, do laço que os perdedores criaram. Mas assim, não compromete a história, mas pra quem lê o livro eu acho que fica essa, sabe, essa vontade de ter visto algo um pouquinho mais fiel nesse sentido. Os efeitos especiais que eu falei que eu tinha medo em relação ao Muschietti não me decepcionaram. O capítulo 1 tem bastante efeito especial e eu acho que ficaram ótimos, né, na verdade. Não tenho nenhuma ressalva a fazer, na verdade eu só tô falando isso pra realmente dizer que eu paguei a minha língua, né, eu fiquei com medo do resultado em relação a isso por conta de Mama, mas tá tudo ótimo, o Muschietti evoluiu muito nesse ponto. Sobre o Pennywise, eu tinha medo também em relação a isso, porque, como eu falei, eu gosto do Pennywise, do Tim Curry, mas o Bill Skarsgård, ele fez um trabalho, assim, genial mesmo. O Pennywise de 1990, ele era realmente um palhaço dos anos 90, né? E eu acho que esse Pennywise do remake, ele tem uma coisa antiga, eu não sei explicar, ele é mais sombrio, ele é mais macabro, ele é mais sádico, ele é mais tudo, e ele tem essa aura antiga, que é uma coisa que tem muito no livro, né? A coisa é uma coisa que tá aí há muito tempo, né? Há milênios. Então, eu acho que esse Pennywise novo, ele traz isso, ele evoca essa questão do tempo, né? De ser uma coisa antiga, de ser uma coisa que
já faz o mal, já traz o mal há muito tempo, e eu acho que esse é o ponto que realmente pega pra mim no Pennywise, nesse Pennywise, e obviamente a atuação do Bill Skarsgård é muito, eu não sei, eu acho esse Pennywise assim simplesmente genial. Você ri porque ele é tão sádico, ele é tão malvado, sabe? Que você ri de medo, assim. Eu acho ele maravilhoso. O que mais? Em relação à atmosfera, eu acho que o remake tem muito da atmosfera do livro. E ele traz essa coisa sombria, obviamente, mas ele também traz o lado divertido, que eu acho que funciona muito bem pra histórias assim. A gente vê isso em Stranger Things. E tem isso no livro também, afinal eles são crianças, então tem muitas coisas engraçadas, eles se divertem muito, né? Tem até uma passagem em que eles falam que eles se divertiram muito naquele verão, né, enfrentando a coisa, e então eu gosto desse toque de humor, assim, e até pra quebrar um pouco ao mesmo tempo que quebra um pouco da tensão, de repente vem um susto e você já tava relaxado, e aí você leva um susto, enfim, eu acho que é uma mistura que funciona muito bem. Sobre essas cenas de terror, o capítulo 1 tem bastante jumpscare, eu acho ele um filme de terror muito bom, e pra quem tem medo de palhaço é terrível, né? Eu acho que tem cenas que poderiam ter sido feitas no cinema que ficariam muito legais, especialmente a cena em que o lobisomem adolescente persegue o Bill e o Rich, eu acho que essa cena teria ficado incrível no cinema, mas tudo bem, não vamos pensar sobre as cenas que não foram feitas, sim sobre as que estão lá e que funcionaram. Gosto muito da escolha dos atores, eu acho que o Jaden Martell, ele conseguiu personificar o Bill muito bem, porque o Bill, ele é um menino responsável, ele é um menino corajoso que resolve as coisas, mas ele tem uma vulnerabilidade, ele tem uma tristeza, obviamente, e eu acho que o ator conseguiu trazer isso. Também gosto muito do Jeremy Ray Taylor, que é o Ben. Eu acho ele muito fofo e eu acho que ele também trouxe essa doçura do Ben e a lealdade que ele tem, né, principalmente em relação a Bev. Ele traz isso, assim, com muita força e ele é muito fofo. E também vou destacar aqui o Jack Dylan Grazer, que é o Ed, né, o hipocondríaco. E eu acho que ele é o grande ponto de humor desse filme, mas ao mesmo tempo ele conseguiu trazer realmente a essência do Ed. Talvez não tanto a questão como ele supera a fragilidade dele em nome dessa amizade, mas eu acho que fica ali nas entrelinhas e de qualquer forma eu acho que eu imagino o Ed daquele jeito mesmo quando eu leio o livro. Então, resumindo, esse remake, né, o capítulo 1, ele é fiel apesar dessas diferenças, porque eu acho que ele tem essa essência, talvez não tão forte quanto no livro, mas ele traz essa essência, essa questão da amizade, da lealdade, do companheirismo, da coragem, e eu acho que o Muschietti foi muito bem, porque ao mesmo tempo em que ele reproduz essa história do King, ele também põe a perspectiva dele. Então, apesar de todas as ressalvas, eu gosto bastante desse remake. Agora vamos falar sobre o capítulo 2. Expectativas altíssimas, né, porque não tinha como. Eu tava com medo de muita coisa ser deixada pra trás, né, obviamente que muita coisa foi deixada pra trás, porque não tem como adaptar um livro desse tamanho, todos os detalhes, até ficaria chato, né, mas eu tava com bastante medo, assim, de como que eles iam construir essa história. Eu fiquei muito animada quando eu vi que o filme tinha 2 horas e 50, porque eu falei, bom, pelo menos assim, tempo pra produzir, né, um conteúdo, tempo pra explorar algumas partes da história, a gente vai ter. No fim, né, aquela minissérie de 1990 tinha 192 minutos e esses 2 filmes acabaram ficando com mais de 5 horas, né, porque o primeiro tem 2 horas e 35, acho, e esse tem 2 horas e 50, então a gente tem aí muito tempo, né, pra explorar essa história. Então a gente começa ali com o reencontro, né, dos perdedores, e eu achei essa parte um pouco corrida, talvez porque no livro ele explora muito essa questão, vai criando uma expectativa na gente de eles se reencontrarem e eles lembrarem as coisas do passado. Mas assim, eu entendo que isso no filme ia ficar chato, então eu achei acelerado, mas eu acho que fez sentido ali. Logo no início do filme a gente já vem pra uma das minhas partes favoritas, né, desse capítulo 2, que é aquela fusão entre presente e passado. Isso ficou, assim, simplesmente maravilhoso nesse filme. Na hora que eles estão ali no Clube dos Perdedores e que vem aquela fusão entre passado e presente, eu fiquei arrepiada, porque eu achei maravilhoso. E isso vai se repetindo durante todo o filme, dando aquela sensação que eu falei do livro, de que a história, né, começa um lado aqui, outro aqui, e aos poucos elas vão se encontrando. Então eu simplesmente amei isso, e eu tava preocupada com essa questão, porque eu pensei, essas crianças aí na idade que elas estão, elas mudam assim, né? Como que eles vão fazer? Será que eles gravaram as cenas lá em 2016, quando eles fizeram o primeiro capítulo? Mas como que eles tinham já, como que eles já sabiam como que ia ser
construída essa história, enfim. As cenas foram gravadas agora, né? Não foram gravadas no capítulo 1, foram gravadas agora, e obviamente aquelas crianças lá não são mais crianças, mas com os efeitos especiais e a pós-produção toda, eles conseguiram recriar as crianças. Claro que o trabalho beira a perfeição, mas não é perfeito. Se você sabe dessa informação, quando você vai assistir, você vê que eles estão modificados. Também dá pra perceber que eles estão maiores, enfim, dá pra ver diferenças. E de qualquer maneira, esse resgate do passado, de coisas que a gente não viu no capítulo 1, é muito importante pra história. Então, mesmo que eles estivessem com uma cara mais de adulto, acho que a gente teria que deixar passar, porque realmente são pontos bem importantes para a história que enriquecem a trama e que no livro também eles vão lembrando aos poucos já quando eles são adultos e aí a gente tem um flashback. Então eu acho que foi bem fiel nesse ponto e ficou simplesmente incrível. Outra coisa que também fiquei muito feliz de ver no cinema e que me surpreendeu muito porque eu realmente não esperava foi ver as bizarrices que o Stephen King criou, né, em It, que foram reproduzidas, né, algumas no filme. A cena que mais me marcou nesse sentido foi a cena do reencontro, quando eles recebem lá os biscoitos da sorte e coisas estranhas saem desses biscoitos da sorte. Eu nunca achei que essa cena ia estar no filme, e ela no livro é uma cena muito emblemática e uma cena, assim, bem repulsiva. E eles conseguiram recriar isso, né, no filme e realmente me surpreendeu. Porque muitos filmes de terror, aliás, não só de terror, mas muitas adaptações, elas ignoram muitas coisas do livro que numa cena pode ficar estranho, né? E eu acho que o Andy Muschietti foi muito corajoso de colocar essas cenas, porque eu acho que vai ter muita gente que vai achar esquisito. Mas quem conhece a obra do King, já leu alguma coisa dele, mesmo que não tenha lido It, vai ver isso e vai falar, cara, isso é muito Stephen King. Então eu amei de verdade. Agora das mudanças que eu gostei, mudanças que eu não gostei. Uma que me incomodou demais foi que o Ed adulto, né, que é interpretado pelo James Ransone, ele ficou assim, eu acho que ele perdeu muito da essência dele. Eu acho que eles tentaram recriar aquela coisa cômica do Ed criança no adulto e eu acho que não deu certo. E ele ficou muito covarde. Tem cenas que você fala, poxa, cara, cadê toda aquela amizade, né, toda a superação que eles têm, tanto no livro quanto quando crianças, né, no remake. Eu fiquei bem brava com isso, porque o Ed realmente perdeu a essência dele. Mas enfim, também não compromete a essência do filme. Também não gostei muito do que fizeram ali com o Mike. Eu acho que o Mike ficou, em alguns momentos, pagando de louco, sabe? E definitivamente não é isso no livro. Ele é simplesmente a pessoa que ficou em Derry e por isso, né, tem uma vida diferente da dos outros. E também tá ali no meio dos acontecimentos e isso acabou não ficando muito claro no filme. Ele ficou com essa aura meio de descompensado e eu não gostei muito, mas também não acho que é um grande problema. Agora, uma mudança que eu gostei muito, né, foi que no filme eles acabaram dando um novo significado pro Stan. O que eu vou falar não é exatamente um spoiler, porque acontece logo no início do filme, do livro e do filme também. Mas enfim, o Stan, ele é o único dos perdedores que não vai pra Derry. Ele se suicida assim que o Mike liga pra ele. E no filme isso acontece também, porque eu acho que não poderia ser diferente. Mas a gente tem uma resposta, um porquê dele ter feito aquilo, uma coisa que faz sentido, que é redentora, que é bonita e que faz sentido com todo o contexto, né, todo o laço, a amizade criada pelas crianças. Então, eu gostei muito desse novo fim, vamos dizer. Acho que poderia ter no livro, teria sido muito legal, então eu realmente gostei bastante dessa mudança em relação ao Stan. O Pennywise do Bill Skarsgård é simplesmente genial. Eu sei que eu já falei isso da primeira parte do remake, mas assim, o Pennywise tem um destaque ainda maior nesse filme, né? Eu acho que eles personificaram a coisa realmente em uma entidade que é o Pennywise. No livro a gente tem outras, a coisa tem outras faces e no filme eles fizeram meio que em uma coisa só. Eu achei que foi uma escolha inteligente e o Bill é simplesmente maravilhoso. Eu não tenho palavras pra definir, assim, o que é a atuação dele nesse filme. É o que eu falei antes, você ri porque você fica com medo e ele é sádico e ele é doentio. Mas realmente não tenho o que falar porque eu vou ficar me repetindo, mas eu só queria repetir mais uma vez que ele tá realmente genial. Acho que é isso, né? Eu acho que esse capítulo 2 ele conseguiu realmente resgatar muitas coisas que no 1 não teve. Ele conseguiu tapar alguns buracos que a gente estava preocupado em relação ao primeiro filme, que ele era um pouco mais superficial mesmo. Mas acho que era a ideia deles desde o início, né? De realmente fazer como um filme que funcionasse ali, começo, meio e fim, mas que pudesse ser estendido no capítulo 2. E eu acho que isso funcionou muito bem. No fim, eu fiquei muito feliz com o resultado.
como adaptação e como um filme avulso. O filme 2 tem muitas cenas de susto, muitas cenas feias, então vão preparados. Nesse capítulo 2 a gente conseguiu realmente entrar em contato com a nossa criança interior, entender que ela ainda existe dentro de nós e entender que ela tem as respostas, muitas respostas para os nossos confrontos. E quando eu falo isso, eu não estou falando da coisa, né, do Pennywise, eu estou falando de coisas da vida real, de conflitos da vida real, né, de pendências que a gente tem na vida real. Então essa é a grande essência do livro do Stephen King, né, que eu falei no começo do vídeo, que é fazer a gente ver que ali tem um monte de máscaras da fantasia, mas que no fim são sentimentos da vida real. O filme traz isso também muito forte. Por isso que, apesar de todas as minhas ressalvas, porque eu sou chata, eu gostei bastante do filme, acho que foi um trabalho incrível, uma adaptação realmente fiel na essência e que soube adaptar coisas do livro que não funcionariam num filme, né, mas conseguiu trazer isso com uma outra linguagem, de alguma outra forma. Então, eu acho que, no geral, eu fiquei bem satisfeita com essa adaptação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sei que tá longo e que eu falei um monte. E resumindo, é isso então, leiam esse livro maravilhoso, essa obra-prima de Stephen King e assistam tanto a adaptação de 1990, né, pra vocês verem como é, e também o remake, capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 2 está em cartaz, então acabou de entrar em cartaz, então ainda dá tempo de assistir. E eu espero que quem lê goste, que quem assistir goste também. Espero os comentários de vocês aqui, me falando sobre se vocês já leram, se têm vontade de ler, se já leram, o que acharam do livro, o que acharam das adaptações, enfim, quero saber a opinião de vocês. Então acho que é isso, até o próximo vídeo.